eu vou adicionando aí, tá bom? Eu preciso falar para vocês que, obviamente, é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E, jovens, para começar essa aulinha, eu quero falar para vocês o seguinte: a nossa aula de hoje à tarde foi autorizada e ela vai ser às 13 horas e 40 minutos. Então, ó, a gente vai acabar a aula meio-dia e meia, nós vamos ter 1h10 para almoçar, e daí da 1h40 às 2h30 vai ser a nossa aula, tá bom? Jovem, seguinte, se nós fizermos pelo Zoom, nós vamos ter 40 minutos e cai a chamada, tá bom? E não, eu não queria isso. Eu queria fazer os 50 minutos de aula e se passar um pouquinho para poder finalizar um exercício, eu queria que 2 exercícios, pelo menos, a gente fizesse juntos. E em 40 minutos não dá tempo de fazer os 2. Então, eu vou passar o link para vocês do Google Meet, que é também de reunião. Eu nunca usei, mas eu pesquisei bastante e me disseram que ele dura mais de 40 minutos, que dura 1 hora e pouco, porque tem gente que fez reunião e tudo mais. Então, vou deixar combinado com vocês isso. A hora que der 1h40, eu vou postar aí no Google Sala de Aula, vou dar um oi para vocês, vou postar o link do Google Meet. Se der algum problema, travou, caiu, aí nós vamos voltar para o Zoom. Acho pouco provável que isso aconteça, tá bom? Mas, se acontecer, a gente volta para o Zoom, que nós temos os 40 minutos garantidos daí, tá bom? Tudo que pode dar errado, pode ser que dê errado, né? Na última aula, por exemplo, eu estava criei o link, postei para os alunos, eles começaram a entrar, e, por exemplo, agora, quando eu fui liberar a câmera, não liberou a câmera, travou tudo. Aí eu tive que pegar a câmera do celular, plugar ali, fazer nos 30 segundos, o negócio funcionou. Aí agora com vocês funcionou a câmera do notebook de novo. Enfim, essas coisas de tecnologia às vezes dão um bug momentâneo. Então, se der algum problema na hora no Google Meet, aí a gente vai para o Zoom, tá bom? Mas a princípio a gente tenta lá, que eu acho que a gente vai ter um tempo maior. A gente pode fazer com um pouquinho mais de calma, não precisa fazer se quebrando para fechar dentro daquele horário fechadinho ali. Beleza? Deixa eu liberar o chat aqui, porque eu não estava olhando. Professor, tem que assinar a presença na aula de tarde? Não precisa assinar presença. Eu vou anotar todos que estiverem presentes, tá bom? Como que eu faço esse controle? Todo mundo que interage comigo lá pelo Google Sala de Aula, eu já sei que esteve presente, na verdade, e todos que estão aqui, eu também consigo controlar. Então, eu tiro uma foto da lista de todos que estão aqui participando da reunião e depois eu preencho a lista de chamada, beleza? Então, não precisa se preocupar em assinar a lista de chamada, tá? Porque como ela é uma aula extra, ela não vai contar falta para vocês no boletim. Então, quem não participar hoje à tarde não vai ganhar uma falta por isso. Mas a gente vai ter um controle de quem está participando dessa aula extra e quem não está, tá bom? Então, para um controle meu, quanto professor e do colégio. Tá bom? Fechou. Mas eu gostaria que todos participassem. Vai ser bastante importante para vocês aí ter esses 2 exercícios feitos juntos comigo aí, tá bom? E jovens, para a aula de hoje, para essa aula, nós vamos começar a falar de outra coisa totalmente diferente. Então, nós fechamos eletrodinâmica semana passada. A gente vai falar sobre eletrostática. Depois a gente vai retomar a eletrodinâmica com esses conceitos de eletrostática também. Tá? Então, eu quero relembrar com vocês alguns conceitinhos básicos que nós já, inclusive, vimos esse ano. Nós sabemos que o átomo, dentro do núcleo lá, ele vai ter os prótons e os nêutrons, e em volta nós vamos ter a eletrosfera, onde ficam ali os elétrons, certo? Nós já sabemos, jovenzinhos, que os elétrons eles têm uma carga negativa, que os prótons têm uma carga positiva, e que os nêutrons têm carga zero, né? Como o próprio nome sugere, não tem carga elétrica em excesso, carga zero. Então, essas são as informações que nós já conhecemos dos átomos, tá bom? A tendência natural dos átomos, jovens, é ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Porém, existem alguns processos que fazem os átomos ficarem eletrizados. São chamados processos de eletrização. E o que acontece quando o átomo passa por esse processo? Ou ele perde elétrons que estão lá na eletrosfera, ou ele ganha elétrons. Jovens, sempre, quem passa de um corpo para o outro, de um átomo para o outro, são os elétrons. Por quê? Os prótons estão presos dentro do núcleo. Para você conseguir tirar um próton lá do núcleo, você vai ter que quebrar o núcleo. E você vai ter uma reação nuclear pela quantidade de energia que é liberada. Então, naturalmente, isso não acontece, só em laboratório,
um sistema próprio que absorve essa energia e assim por diante. Na natureza, são os elétrons que passam de um corpo para o outro, tá bom? Então, isso, eu acho que, de certa forma, nós já tínhamos conversado também. Estão me vendo? Voltou? Tinha caído, mas voltou, né? Voltou. Tá. Estou falando. Então, me perdi, não tá falando. Então, naturalmente, quem vai passar de um átomo para o outro são os elétrons. Beleza. E quais são os processos de eletrização que nós podemos usar para que passe elétrons de um corpo para o outro? Jovens, vão ser 3 processos que nós vamos ter, tá bom? O primeiro vai ser a eletrização por atrito, beleza? O próprio nome já sugere que você vai fazer, né? Vai pegar 2 materiais e vai esfregar um no outro, vai esfregar um no outro. Quando você faz isso, um perde elétrons e o outro ganha elétrons. Quem perde elétrons perde carga negativa, fica positivo. Quem ganha elétrons ganha carga negativa, portanto fica negativo, tá bom? Então, perdeu elétrons, ficou positivo, ganhou elétrons, ficou negativo. Essa é a relação que nós vamos ter na eletrização por atrito. Quais são as condições para que isso funcione, jovens? Tem que ser 2 materiais diferentes. Não dá para eu atritar, por exemplo, tem as 2 canetas aqui, ó, caneta com caneta, porque elas são o mesmo material. As duas têm a mesma tendência a atrair e a perder elétrons. Agora, se eu mudo o material, por exemplo, atrito aqui, ó, a caneta com o meu jalequinho, um ganha elétrons e o outro perde, porque eles têm tendências diferentes a ganhar e perder elétrons. O que é essa tendência? Já devem ter estudado lá na química o que nós chamamos de eletronegatividade. Jovens, a eletronegatividade está associada à tendência que o átomo tem a atrair e a perder elétrons. Uns são mais eletronegativos, outros são menos eletronegativos. Então, essa é a relação que vai determinar quem ganha e quem perde elétrons nesse processo. Tá bom? Então, na eletrização por atrito, ó, um corpo fica positivo e o outro fica negativo. E outra coisa importante, jovens, os materiais precisam ser diferentes. Tá bom? Um perde elétrons e o outro ganha. Então, materiais diferentes, um fica positivo, o outro fica negativo. Simples assim, jovens. Não há muito estresse para se preocupar com a eletrização por atrito. Para você saber quem ganha e quem perde, tem o que a gente chama de série de triboeletrização. Tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar lá, série de triboeletrização. E eu vou depois baixar uma bonitinha e vou postar lá no Google Drive para vocês, tá bom? E vocês podem se orientar. Não tem como saber de cabeça, jovens. Ai, vidro e lã, quem perde, quem ganha. Elétron, não sei, a gente tem que se preocupar em decorar isso. Então, normalmente, se você precisa saber, o exercício fala, ou se ele não fala, você não precisa saber quem perdeu ou quem ganhou, porque a análise vai ser em torno ou discutida a partir de outra relação e não do valor da carga ou do sinal da carga. Tá bom? Então, atrito simples assim, esfregou 2 corpos e deu boa. Vocês já devem ter visto, jovens, quem viaja bastante aí, caminhão de combustível na estrada com uma corrente arrastando pelo chão. Para que é aquela corrente? Porque aquele cilindro de combustível, ele está cheio de combustível e está em atrito com o ar. Então, ele fica eletrizado. E aí, a pessoa se faz uma faísca naquele tanque de combustível, aí já é hora de se entregar. Não tem o que fazer, vai explodir tudo. Então, aquela corrente é para deixar o caminhão conectado à terra. Ela funciona como fio terra. Nós vamos dizer que todo corpo que está ligado à terra fica tão neutro quanto a terra. A terra é um grande corpo neutro. Qualquer corpo ligado a ela também fica tão neutro quanto ela. Tá bom? Então, é para deixar aquele caminhão neutro. Quem já levou choque no carro? Eu algumas vezes já levei, mas na semana passada eu levei um choque muito forte. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, porque eu estava elétrico na semana passada. Eu levei choque no portão, levei choque no carro. Enfim, e por que isso acontece? Porque, de alguma forma, ou eu estava eletrizado, ou o carro, ou o portão que eu encostei, e eu fiz o papel de fio terra. Eu encostei no carro, aí a carga passou do carro pelo meu corpo e foi para a terra. Então, isso que é a sensação de choque, é a carga passar pelo seu corpo para ir para a região neutra, que é a terra. Tá bom? Quando você vai tirar a camiseta
às vezes, não acontece de fazer alguns estralinhos? Esses estralinhos são o que, jovens? São os elétrons que você estava eletrizado, são os elétrons pulando de um corpo para o outro, voltando para a sua camada estável de energia, tá bom? Então, isso também é um efeito da eletrização por atrito, tá bom? Outra eletrização importante, jovens, é a eletrização por contato. Na eletrização por contato, você precisa ter materiais que são condutores. Aqui, ó, eu falei que são diferentes, mas também eles precisam ser isolantes. Porque se eles não forem isolantes, eles vão perder a carga para o corpo que os está segurando. Aqui no contato, não. Eu preciso de corpos que são condutores. E aí, jovens, vai se estabelecer um equilíbrio entre eles. Como assim? Quando eu encostar os dois corpos, eu tenho aqui, ó, esse aqui com carga mais 1 coulomb e esse aqui com carga menos 5 coulomb, beleza? Aí eu coloco eles em contato, ó. Encosto os dois e aí separo. A carga total se divide entre eles. Então, ó, mais 1 com menos 5 vai dar menos 4. Então, eu tenho menos 4 coulomb para dividir entre duas cargas, ou seja, cada uma vai ficar com menos 2 coulomb. Então, é uma conta fácil de fazer se você tem poucas cargas. Mas se eu encosto 15 cargas simultaneamente, como é que eu calculo daí essa carga final? É fácil também, é uma média aritmética. Nós vamos dizer que a carga final é a soma das cargas que você encostou simultaneamente, dividido pelo número de cargas. Então, se você encostou 10 cargas, você soma a carga das 10 e divide pelo número de cargas, que é 10. Se você encostou 30, soma a carga das 30 e divide por 30. Ou seja, soma as cargas e divide pelo número de cargas que você encostou. Simples assim. E aí você já tem o número de carga, ou a carga total de cada corpo no final, tá bom? Então, enquanto aqui, ó, um fica positivo e o outro fica negativo, na eletrização por contato, os dois corpos vão ficar com cargas de mesmo sinal, tá? Os dois corpos ficam eletrizados ou positivamente ou negativamente. Essa é uma característica da eletrização por contato. Beleza? Dando sequência aí, então, jovens, depois da eletrização por contato, nós vamos ter a eletrização por indução. Na eletrização por indução, jovens, eu vou apagar aqui para fazer o desenho maior, tá? Eu tenho um corpo que está fixo aqui e ele está carregado, jovens, positivamente. Espera aí só um instante. Ele está carregado positivamente. E aí, eu venho aqui e aproximo dele um corpo neutro. Um corpo neutro, jovens, ele vai ter prótons e elétrons, mas tem prótons e elétrons na mesma quantidade. Beleza? Então, ó, ele tem prótons e elétrons, mas na mesma quantidade. Só que quando eu aproximo ele dessa carga positiva, a carga positiva atrai as cargas negativas. Então, fica um excesso de cargas negativas deste lado e um excesso de cargas positivas do outro lado. Como assim, professor? É o que nós chamamos lei de Dufay, jovens. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Vocês estudaram isso lá no 9º ano. Eu conversei com o professor de física de vocês no 9º ano, ele me disse que isso vocês estudaram lá, tá bom? Então a gente só está relembrando aqui agora que cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Portanto, positivo atrai a carga negativa. Vejam, os prótons não saíram do lugar. Os elétrons saíram e daí ficou um excesso de prótons desse lado. E aí, jovens, eu pego esse corpo e conecto ele à Terra, ou seja, você liga ele por um fio terra. A representação de fio terra, jovens, é essa aqui, ó. Show de bola.
Vamos bater, né? Vamos bater bastante. Então, tá aí. Essa é a representação de fio terra. Ou seja, eu conectei esse corpo à terra. E agora, jovens, nós vamos pensar aqui, ó, nesse sistema. Tá bom? Aliás, vou deixar a terra fora. Aqui, eu vou deixar, pensar nesse sistema, tá bom? Aqui eu tinha um corpo neutro, aqui eu tinha um corpo positivo. Então, esse sistema, ele está com excesso de cargas positivas. Então, sobe da Terra para esse corpo uma quantidade de elétrons, de modo que o sistema fique neutro. Ou seja, se eu tenho aqui uma carga positiva de 5 coulombs, sobe elétrons para esse corpo de forma que ele fica com uma carga negativa de menos 5 coulombs. E aí, quando eu somo a carga dos dois, dá quanto? 0. Ou seja, o sistema tem que ficar neutro e não um corpo isoladamente. Tá bom? Qual é o cuidado que você tem que ter aqui no procedimento? O corpo estava aqui carregado. Você aproxima o corpo neutro, liga o fio terra, depois você vem aqui, ó, desliga o fio terra, tira o fio e depois você pode afastar esse corpo. Você não pode afastar este corpo neutro inicialmente do corpo que estava carregado com o fio terra conectado. Por quê? Se você começa a afastar com o fio terra conectado, jovens, os elétrons que subiram, quando você afasta, eles voltam para a Terra, porque a interação entre esses dois corpos diminui. Tá bom? Então você tem que aproximar, liga o fio, desliga o fio e depois afasta o corpo. Essa tem que ser a sequência. Vamos de novo? Aproxima o corpo neutro, liga o fio, desliga o fio e depois afasta o corpo neutro. Essa é a condição para você deixar o corpo eletrizado por indução. Tá bom? E aqui, jovens, igual na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas de valor numericamente igual, mas uma positiva e a outra negativa, de forma que o sistema permanece neutro. Mais questionamentos, mandem no chat aí, jovenzinhos, que eu vou respondendo para você. Beleza? Eu tô sem óculos também, fica ruim de ver. Legal. Jovens, eu falei tudo isso para vocês, mas e como é que eu calculo a carga do corpo, né? Vamos supor que eu sei a carga, eu quero saber o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu. Ou eu não sei a carga, eu sei o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu. Nós vamos usar, jovens, a lei da quantização, que é essa daqui, ó. A carga total de um corpo é igual ao número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu, vezes a carga do elétron. Jovens, lembram qual é o valor da carga do elétron? A carga do elétron vai ser em módulo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza? Então, eu coloquei em módulo, tá? Não estou colocando o sinal, porque a gente já sabe que o elétron ele vai ter uma carga negativa. Legal? E aí, como é que eu posso calcular essa força de atração ou repulsão? Porque eu disse para vocês que as cargas de sinais iguais se repelem, que as cargas de sinais diferentes se atraem. Mas e como é que eu calculo essa intensidade de força, jovens? Vamos lá. Nós vamos ter uma equação para essa força que é chamada lei de Coulomb, tá bom? E essa equação nos permite calcular com que intensidade essas cargas se atraem
ou se repelem. Então, se vocês quiserem acompanhar comigo no livro, isso está lá na página 83, jovens. Página 83. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Então, pense o seguinte, ó, eu tenho duas carguinhas aqui. Tenho essa carguinha positiva e essa carguinha negativa, beleza? Então, ó, se são cargas de sinais diferentes, eu sei que essas duas cargas se atraem, certo? O que isso significa, então? Que essa carga negativa puxa a carga positiva na direção dela, e a carga positiva puxa a carga negativa na direção dela. Então, elas se atraem, beleza? Jovens, a força de atração entre elas tem a mesma intensidade, que eu vou chamar de força F, tá bom? Então, a mesma intensidade F. Professor, como assim? Não importa, jovens, não importa se uma carga tem valor em módulo maior do que a outra. Não importa. As duas cargas se atraem ou se repelem sempre com a mesma intensidade. E aí, como é que eu calculo a intensidade dessa força? Nós vamos escrever o seguinte, que a força elétrica ela vai ser uma constante K, que eu já vou falar o que é, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, todo mundo aqui, ó, dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. Então, eu vou falar que essa aqui, ó, é a minha carga 1, essa é a minha carga 2. Quem que é a distância D? É a distância que está aqui, ó, separando as duas cargas. Essa é a distância D. Beleza? Percebam o seguinte, jovens, essa equaçãozinha bonita e simpática, que é muito importante, que nós vamos usá-la por um bom tempo de uma aula, mas que ela é muito importante. Jovens, se eu aumento o valor da distância, ó, o que acontece com a intensidade da força? Diminui. Aumentou a distância, diminuiu a força. Ou seja, elas são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Carga e força são diretamente proporcionais. Se eu aumento a carga, aumento o valor da força. E agora a pergunta que não quer calar. Professor, quem é o K? Jovens, concordam comigo que as duas cargas elas estão envolvidas por um meio material? Nesse caso, eu estou supondo que seja ar. Ou seja, as duas cargas estão envolvidas por ar. Então, eu tenho um meio que influencia nessa força. Se eu tiro as duas cargas aqui do ar e mergulho elas na água, a interação entre elas muda de intensidade. Se eu tiro da água e coloco na glicerina, a interação muda. Então, o K ele está associado ao meio que as cargas estão. E o valor do K, jovens, vai ser 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Beleza? Jovenzinhos, esse K, sempre que for, vou colocar K0. Ar ou vácuo. Professor, e se for água? Aí é outro valor, o exercício fornece para você. Professor, e se for glicerina? Também. O único que você tem que saber de cabeça é o K0, que é o do ar ou do vácuo. Vou até pôr aqui, ó. Ar barra vácuo, tá bom? Esse você precisa saber de cabeça. E, jovens, vou ser bem sincero com vocês. Já fazem 10 anos,
Nossa, fazem 10 anos. Caraca, já fazem 10 anos, jovens, que eu dou aula para pré-vestibular, preparatório para Enem, essas coisas. E, jovens, até hoje, eu nunca vi um K que fosse diferente do 9 vezes 10 a nona. Nunca vi nem no Enem, nenhum vestibular, Itaim, IAPA, qualquer que seja, um K que não fosse do ar ou do vácuo. Porque não faz sentido. Por que você vai pegar para fazer uma análise e mergulhar as cargas na água? É muito mais fácil fazer no ar. Então, sempre é o ar que é usado, tá bom? Mas é importante vocês saberem que esse valor é para o ar. Se for outro meio, vai ser fornecido. Mas até hoje nunca aconteceu de ter um outro meio, tá bom? Respondi sua pergunta, Helena. Jovenzinhos, mais perguntinhas e questionamentos, mandem aí. Vai lá, senão a gente vai dar sequência fazendo um exemplo juntos. Beleza? Fechou. Vamos fazer um exemplozinho juntos, então, para a gente treinar esses conceitos aqui. Bem mais fácil do que aqueles circuitos elétricos, né? Mais fácil de entender a lógica e mais fácil de analisar as próprias equações que você está usando e assim por diante. Eu acho, pelo menos, a eletrostática mais fácil. Então, ó, esse exemplozinho aqui. Professor, qual página que está? Não está em página alguma. Está aqui, ó, saindo do tutano do professor. Nós vamos pensar que eu tenho uma carga positiva, Q1 aqui, uma carga positiva aqui também, Q2. Tá bom? Eu vou dizer para vocês que as duas cargas são iguais. Então, a carga 1 é igual à carga 2 e elas têm uma intensidade de 6 microcoulomb. Tá bom? Cada carguinha vale 6 microcoulomb. E a distância que separa essas duas cargas aqui, ó, é uma distância de 10 centímetros. E eu sei que essas cargas, elas estão envolvidas pelo ar, tá bom? Então, elas estão no ar. Eu quero que vocês me ajudem a pensar numa forma de calcular a força de interação entre essas cargas. Então, primeira coisa, eu sei que as duas cargas são positivas, então a força ela é de repulsão, as cargas se repelem, legal. Como é que eu calculo agora Nossa, já? Como é que eu calculo agora a intensidade dessa força? Nós vamos dizer que a força é a constante K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. Fechou? Jovenzinhos, só relembrando com vocês, o prefixo micro, ele vale 10 a menos 6. Então, é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom? A distância, jovens, está em centímetros. Eu preciso passar para metros, tem que ficar no SI. 10 centímetros é 10 a menos 1 metro. Ou você pode pensar que 10 centímetros é 0,1 metro. Tá bom? Eu vou fazer a transformaçãozinha para vocês aqui, ó. 10 centímetros. O Czinho, jovens, ele vale 10 a menos 2. Então, fica 10 a menos 2 metros. 10 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1 metro. Jovens que ainda se batem com esses prefixos centi, mili, quilo, micro, nano, dá uma treinadinha nisso, porque a gente vai usar bastante de agora em diante esses prefixos, tá bom? Então tá lá, centi vale 10 a menos 2, no lugar do centi eu pus o 10 a menos 2. O micro vale 10 a menos 6, no lugar do micro eu pus aqui, ó, o 10 a menos 6, beleza? Então vamos lá, a constante K, o exercício não disse, mas você é esperto, já sabe de cabeça, que é 9 vezes 10 a nona. Carga 1 em módulo é 6 vezes 10 a menos 6. A carga 2 também é 6 vezes 10 a menos 6, elas são iguais. Dividido pela distância, que é 10 a menos 1. Ó, a pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Uma galera erra esse exercício, ou esses
exercícios que têm essa característica, porque esquece aqui, ó, de elevar ao quadrado, jovens. Então, tomem cuidado, tá bom? É a distância elevada ao quadrado. Então, vamos lá. Vai ficar 9 vezes 6 vezes 6. A gente faz de cabeça aí, já sabe que dá 324. Repete a base 10. 9 com menos 6 vai dar 3. Com menos 6, menos 3. Dividido por 10, multiplica os expoentes a menos 2. Portanto, a nossa força F vai ser 324, eu vou repetir aqui, divisão de potência, faz o expoente de cima menos o de baixo. Menos 3 menos menos 2, fica menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. Ou seja, é uma força de 32,4 newtons. Beleza? 32,4 newtons. Percebe como a resolução ela é mais simples, jovens? Ela é mais tranquila? Porque é fácil de você perceber o que está acontecendo. Ah, duas cargas que se atraem ou se repelem. Você consegue ver a distância, você vê o que está acontecendo, é mais fácil de equacionar. Então, é mais tranquilo do que circuitos elétricos, porque ali está tudo misturado, está passando um pelo outro. Então, fica mais complexo mesmo para resolver. Tá bom? Independente do tipo de força, jovens, se é mecânica, elétrica, magnética, nuclear, térmica, você vai ter sempre a unidade de medida em Newton. Força sempre medida em Newton, tá bom? Questionem, perguntem, jovenzinhos, senão eu vou, não dá tempo de fazer um exemplo inteiro, mas eu vou passar um para nós começarmos, pelo menos. Olha para vocês verem que absurdo, jovens. Desde que começou a quarentena, que fazem dois meses essa semana, eu tenho essa caneta que eu usei aqui, para escrever para vocês. E todas as outras que eu comprei depois que começou a quarentena, já acabaram. E essa aqui continua firme e forte. E eu já tinha ela há muito tempo. Olha que melhor que fica do que as outras. Mas tudo bem, né? Faz parte da vida. Ó, esse outro exemplo, eu tenho uma carga positiva aqui, que vale 1 microcoulomb. Outra carga positiva aqui, que vale 2 microcoulomb. E as duas estão separadas, jovens, por uma distância que é de 1 metro. Beleza? E aí, para essa situação, eu quero que vocês me ajudem a pensar aonde que eu preciso colocar uma carga negativa nessa região em volta delas, para que a força resultante sobre a carga negativa seja zero. Então, pensa comigo. Se eu colocar a carga negativa antes dessa carga 1, essa carga puxa ela nesse sentido, essa carga aqui também puxa. Então, se eu coloco a carga negativa aqui, ó, surgem duas forças puxando para lá. Eu tenho uma resultante para aquele lado, eu quero o resultante zero. Se eu coloco a carga negativa aqui, as duas forças puxam ela para aquele lado agora. Eu tenho uma resultante para lá. Então, eu já sei que eu não posso pôr a carga antes ou depois das duas positivas. Eu tenho que pôr a carga onde? Ó? Não vai me responder mal, hein? No meio das duas cargas. Porque a carga de 1 microcoulomb puxa para cá, a carga de 2 microcoulomb puxa para lá. E aí vai ter um ponto em que essas duas forças têm a mesma intensidade e elas se anulam. Olha que coisa bonita. E eu quero que vocês me ajudem a descobrir esse ponto. Aonde que eu tenho que pôr a carga para que ela realmente se anule com as outras duas. Beleza? Eu vou dizer que essa carguinha que está aqui no meio também tem intensidade de carga, ó, de 1 microcoulomb. Fechou? Então, essas duas têm a mesma carga, só que uma é positiva e a outra é negativa. Então, ó, eu quero a força resultante zero sobre essa carga aqui. Fechou? Então, ó, eu vou chamar essa força de força 1, que é gerada pela carga 1. Essa força igual a força 2, que é gerada pela carga 2. Para que a força resultante seja zero, jovens,
O que eu tenho que dizer? Que a força 1 tem que ter a mesma intensidade da força 2. Essa é a relação. O que vai ser a força 1? É a constante K vezes a carga 1 vezes a carga 3, tá bom? Então, essa aqui, ó, eu vou chamar de carga 1, essa aqui é a carga 2, e a terceira que eu coloquei depois aqui, ó, ela é a carga 3. Desculpe. Ela é a carga 3. Beleza? Então, aqui, força 1, constante K, carga 1 vezes a carga 3, dividido pela distância que separa as duas cargas. Eu não sei quanto é, eu vou chamar esse pedacinho de x, ó, dividido por x ao quadrado. Desse lado aqui, ó, para a força 2, eu tenho o quê? Eu tenho uma constante K vezes as duas cargas que interagem entre si, carga 2 e aqui, vezes a carga 3, dividido pela distância que separa as duas. Eu não sei quanto é essa distância, mas pensa comigo. Se tudo isso aqui vale 1 metro, e nesse pedacinho eu tenho x, quanto que sobra para cá? Sobra 1 menos x, todo mundo, ela arregou também, todo mundo ao quadrado. Fechou? E aí, jovens, olha que bacana, olha que legal. Você tem K e Q3 nos dois lados da igualdade. O que você pode fazer aqui, então? Ó? Vem aqui, passa a vara no K, passa a vara no Q3. E aí você pode substituir aqui, ó, Q1, Q2, e você descobre o X. Beleza? Galera, vai esgotar a nossa aula. Era aqui que eu queria chegar com vocês, nessa igualdade. Tá bom? Lembrem que eu vou postar 1h40 o link lá no Google Sala de Aula. Beleza? Vamos voltar para lá que já vai cair a chamada aqui. Me dê um tchau bem bonito. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Professor.